Olá, amigos e amigas do Orgulho 60+, eu sou Maria Eugênia, estou aqui para apresentar mais um vídeo dessa série de bate-papo. Bom, para quem ainda não acompanha o canal, eu queria dizer que nós procuramos sempre trazer aqui pessoas que são 60+, e têm uma história de vida e reinvenção para contar, sempre com o propósito de inspirar outras pessoas de todas as idades, para um envelhecimento ativo, produtivo e com qualidade de vida. E trazemos também pessoas de outras idades que têm algum trabalho voltado para o público maduro e têm esse mesmo propósito. Bom, é o caso dos meus convidados de hoje. Eles realizam um trabalho que tem a ver com um dos pilares do envelhecimento ativo, que é o aprendizado ao longo da vida, né? É um trabalho que propicia também a troca intergeracional, experiência de conhecimento, né, das diversas gerações. Então, nós vamos conversar aqui com o Tiago Dufles e a Helena Martins. E o Tiago é engenheiro de produção, formado pela Universidade Federal Fluminense, e tem uma atuação na área de consultoria estratégica. A Helena, vamos falar um mini currículo, ela é especialista em empreendedorismo feminino, autora do livro Mulher de Negócios, Faça Sua Empresa Acontecer, e é coautora do livro Revolução 50+, entre outras coisas, né? A gente fala aqui um mini currículo porque a gente sabe que a experiência de cada um é bem extensa. Bom, eu vou pedir primeiro ao Tiago para ele se apresentar e falar um pouco sobre essa plataforma que ele vai apresentar para a gente e como surgiu a ideia de criar. Tudo bem, Tiago? Perfeito. Tudo bem, todo mundo. Obrigado aí, Maria Eugênia, pela oportunidade, pelo espaço. Que bom que você abreviou o currículo da Helena, senão a gente duraria todos os 20 minutos você falando dele. Não, mas vou contar um pouco da Iolex. Bom, eu tenho 37 anos e como que surgiu isso, né? Minha carreira toda foi como consultor de empresas, né? Atuando com grandes empresas no Brasil e fora. Mas já não queria mais isso, né? Chegou uma hora que você fala, o que eu vou fazer da vida, né? Qualquer idade isso acontece, eu acho. E eu me deparei com um livro sobre longevidade chamado A 100 Years Life, A Vida aos 100 Anos, que são de 3 professores de Londres, e aquilo me tocou e eu comecei a me interessar pelo tema. Isso faz uns 3 anos, estudar tudo sobre o tema, e resolvi que eu queria empreender com algo relacionado à longevidade. E comecei a me preparar para isso, dado que eu não entendo nada hoje eu entendo um pouco, mas não entendia nada de quem é essa pessoa de 50 anos, de 60 anos, só sabia que eu queria, que um dia eu vou chegar lá e eu queria montar algum negócio que pudesse impactar a vida dessas pessoas. E aí, durante a pandemia, né, durante uns 2 anos sem muitas ideias sobre o que fazer, durante a pandemia eu vi o fenômeno do Zoom, né, que a gente está aqui no Zoom, no Google Meet, no Whereby, nessas tecnologias de videochamada, e vi todo mundo indo para essa tecnologia, né? Minha irmã de 15 anos e a minha vó de 88 foram usar, né, o Zoom e o Google Meet. Eu falei, democratizou algo que não existia, né? E eu acho que um dos pilares aí para criar negócios de sucesso é usar tecnologias que estão sendo lançadas, né? Então, a ideia da Iolex, que é uma abreviação até de Young Old Experts, né? Então, Young Old é a denominação de quem está entre 65, 75 anos lá fora, mas a gente não usou por causa da cidade, a gente só se apropriou do nome, porque a gente achou interessante, e abreviou para Iolex. E a gente vendo essas plataformas de videochamada, né, e juntou com algo que a gente nos últimos 2 anos, quando eu falo a gente, porque eu tenho um sócio, que é o Breno, que cuida de tudo, de produto, né, enfim, da parte digital, e a gente vinha discutindo negócios juntos e não tinha tido grandes ideias, como eu falei, até que, né, veio a da Iolex, que a gente queria muito fornecer para os 50, 60 mais, a gente fala mais 50 mais, né, mas abrange tudo, uma forma de ganhar renda, uma forma de ser uma nova profissão, de quem não está mais afim de fazer, né, o que fazia antes, de quem já se lançou numa carreira mais freelancer, né, muitas pessoas dão consultoria depois de uma carreira, né, nas empresas, e aí dá uma palestra, dá uma aula. Então, a gente criou a plataforma da Iolex, com o nosso grande objetivo de engajar, né, esse público 50, 60 mais, a fornecer, né, a compartilhar
todo o seu conhecimento com a sociedade, né? Então, a gente fornece uma plataforma educacional onde pessoas de 50, 60 anos, bastante experientes, né, podem oferecer esse conhecimento para quem quiser aprender, totalmente intergeracional, né, seja alguém mais jovem querendo acelerar a carreira, seja alguém, né, da própria faixa etária querendo se reinventar pessoalmente, seja alguém já aposentado querendo, enfim, gerar renda na aposentadoria, por exemplo. Então, temas variados, mas com a certeza de que quem está dando aula é alguém que sabe muito do assunto, porque está ensinando algo que sabe fazer. Né? Então, acho que esse é o nosso conceito, essa é a ideia da Eolix, que vai fazer agora 7 meses, né, que a gente lançou. No início não tinha ninguém na plataforma, né, não tinha nenhum professor, nenhum mentor, porque tanto tem aulas quanto mentorias. A Helena, que está aqui, ela é uma expert da Eolix e é uma embaixadora nossa também. Foi a expert número 1, né? Número 1 e número 2, entre 1 e 2 ali entraram juntos, 2 pessoas, mas a Helena é desde o início aí com a gente. Eu acho que é um pouco isso, Maria Eugênia, e o contexto da Eolix. Bacana, muito bacana. Eu, como me interessei muito pelo assunto, justamente por causa dessa troca intergeracional e da oportunidade das pessoas que já têm experiência passar os seus conhecimentos, né? E até ter uma fonte de renda, como você falou. Então, agora eu vou pedir então para a Helena se apresentar e falar um pouco como é a participação dela nessa plataforma. Estou muito contente de estar aqui com vocês, viu? E olha, assim, eu participei de várias reinvenções na minha própria vida, eu promovi reinvenções na minha própria vida, né? E a gente está vivendo cada vez mais, a longevidade já é uma realidade, não é, Maria Eugênia? Já é uma realidade, as pessoas realmente estão vivendo mais, isso no mundo, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, quando a gente chega aos 50, aos 60, até algum tempo atrás, acabou, né? Chegou e acabou. E hoje em dia não é mais assim, né? A gente sabe que tem uma perspectiva de vida grande também, depois dos 50, 60, 70, né? Você vê, mãezinha está com 86 anos e continua firme e forte. Né? Então, assim, existe os novos 50, 60, existe, que são pessoas que querem continuar a ser úteis, a produzir, a se realizar na vida. Só que agora, o que a gente traz de diferente? A experiência de vida. Nós trazemos essa experiência de vida toda. Então, eu percebo que as pessoas, quando chegam na nossa faixa de idade, elas querem literalmente ressignificar a própria vida. Elas querem, muitas querem causar uma verdadeira revolução, como é o nome do meu terceiro livro, né, da coautoria, uma revolução. E quando eu tiro o meu paralelo, porque eu acho assim que nada supera a experiência de vida e a história pessoal, né, uma história que você pode contar, que eu passei por isso. Então, a gente estava conversando agora um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, de que eu comecei a minha vida, na verdade, como eu comecei trabalhando na empresa do meu pai. Meu pai tinha uma microempresa, então eu aprendi os primeiros passos do empreendedorismo na empresa do meu pai. Foi acompanhando meu pai, ele era imigrante, já faleceu, mas ele tinha muita dificuldade com português, com escrever, né? Então eu cresci um pouquinho e já comecei a acompanhar meu pai. E eu aprendi muito sobre empreendedorismo aí, né? Sobre os altos e baixos de empreender. Só que quando eu cheguei para escolher uma profissão, eu resolvi fazer geologia. E fui, como eu falei com você, me especializei em paleontologia. Então, eu fiquei muitos anos da minha vida estudando dinossauro. Isso que eu acho assim, barato, porque no Brasil tinha muito dinossauro, e eu fiquei muito tempo estudando. Depois eu fui para a indústria de petróleo e gás e passei a estudar microfósseis, né, que são os fósseis bem pequenininhos. Mas, assim, e fui feliz, né, porque a gente não muda de área necessariamente porque não está feliz, mas porque aquela área já não tem tudo que você espera da vida, e porque a gente também cresce, a gente também tem novas perspectivas conforme vai amadurecendo. Né? Então, em determinado momento, aquela coisa, né, de ter empreendido com meu pai, de ser empreendedora, né, que acho para mim um estilo de vida, começou a falar mais forte, mais forte, mais forte. Então, só para encurtar a história, né, eu passei de paleontóloga a empreendedora,
na área, né, de empreendedorismo feminino e empreendedorismo 50+. E me capacitei, enfim, e hoje tenho uma experiência grande nessa área. Então, quando eu vejo as pessoas de 50, 60, 70, e eu já conversei com pessoas de 70 anos que estão se reinventando, olha que coisa linda, né? Quando eu converso com essas pessoas, eu percebo o quanto tem de força, o quanto tem de força de realização, o quanto a nossa geração, Maria Eugênia, está mudando o mundo literalmente. Nós estamos deixando para trás aquela figura da pessoa que aposenta e chega, vai para os aposentos, como o pessoal brinca, né? Para uma força econômica muito grande, que nós temos uma força econômica grande, para uma força de realização muito grande também. Agora, o que me cativou na Yolex desde o início, desde bem o início, como o Thiago falou, foi primeiro o espírito empreendedor, né? Eu conheci o Thiago primeiro, né? E assim, o espírito empreendedor, a vontade de fazer alguma coisa. E aí depois o Breno, que trabalha com ele, também me cativou por esse desejo de realizar. Uma coisa que o Thiago falou para mim logo no início foi assim, do quanto as pessoas mais velhas da família dele, acho que foi sua avó, né, Thiago? Foram importantes na hora de tomar decisões na vida, foram importantes no aconselhamento dela. Isso me tocou profundamente antes de me tocar em termos de negócio. Eu falei, nossa, uma pessoa jovem que fala isso, que verbaliza isso. E quando eu abracei Yolex, porque abracei mesmo, né? Hoje eu sou embaixadora, eu acho que, primeiro, ela é uma oportunidade de nós, de 50, 60, encontrarmos um lugar onde a gente possa oferecer o nosso trabalho, porque isso é uma das dores que nós temos, né? Como a gente não transita com a facilidade da juventude e ficar postando, fazendo marketing digital, muitos de nós têm conhecimento e não têm onde oferecer esse conhecimento, porque as pessoas têm que nos encontrar, certo? Para a gente poder oferecer o que a gente sabe. E então, a ideia dessa plataforma, e essa ideia também de ter a possibilidade da intergeracionalidade, mas eu acho que principalmente assim, de você 50+, encontrar uma pessoa 50+, dando aula também. Né? Então, isso é muito gostoso, né? E eu acho que a plataforma vem ajudar os 50+, a colocar o seu conhecimento ali e ajudar a gente a aprender muito, porque, assim, claro que todos os títulos, tudo isso faz muita diferença, isso faz diferença na vida, né? Eu estou sempre estudando. Agora, a sabedoria de vida, ao ter caído e levantado algumas vezes na vida, e isso é importante dentro das empresas também, né? Eu vejo, às vezes, assim, eu estou num grupo, claro, as pessoas mais novas usam a tecnologia, embora eu entenda bastante de tecnologia, elas usam tecnologia com mais facilidade, mas eu já também passei por situações em que o pessoal mais novo ficava meio apavorado e a gente chega, calma, eu já vi isso acontecer não sei aonde, eu já vi algo semelhante, não foi assim, não é? Então, essa questão de dar um significado, de mostrar que os 50+, 60+, têm o seu espaço, o seu conhecimento é valorizado, e isso é maravilhoso. Isso que você falou é a realidade mesmo, não é só a experiência profissional, é a experiência de vida, é saber lidar, é a resiliência, saber lidar com situações de conflito, né, que muitas vezes o jovem ainda não sabe, porque ainda não passou por essas situações, né? Então, não é aquela coisa de querer ensinar do tipo, olha, você está fazendo errado, não é assim, não. Aquilo bem que você falou, olha, eu já vi isso acontecer em tal lugar, a solução foi essa, quem sabe a gente pensa nisso. Então, é o diálogo, né? É o diálogo. É uma troca, não é? A troca, exatamente. A troca que ajuda muito. Agora, acho então, você citou... Não, só fazer um comentário disso, Maria. Claro. Você falou da troca, né? Porque uma preocupação que a gente teve é não ser uma plataforma de videoaula, né? Não ser isso, né? Desde o início. Porque eu acho que, primeiro, está todo mundo cansado, muita gente cansada de videoaula, né? Nisso, aquela coisa que você compra 1000 cursos para ver a hora que você quiser e você nunca vê, e você não pode perguntar, e você não tem conselho, né? Acho que já passou um pouco o momento de que a videoaula era o inovador como forma de transmissão de conhecimento, né? Então, a ideia é que tudo aconteça pelo Zoom, pelo Google Meet, por essas plataformas, com troca com troca entre o expert. Ao vivo, não é? Ao vivo. Então, é como se a gente estivesse aqui, a Helena fosse a expert, a professora de uma aula, ou, por exemplo, de mapas mentais que ela dá, ou de geração de renda,
ela ia estar ensinando com um PowerPoint ou não, e com muita dinâmica, com uma cara de puxando as workshop, pessoas para falar. não com uma cara de palestra, que você está ali, e que nem live, que você está, né, que você faz o seu comentário. Não, a ideia é que tem essa interação, né? As lives têm o seu papel, né? Tudo tem essa transmissão de conhecimento, tem o seu papel, e a Aeolix vem para complementar isso com a troca de experiência, pequenos grupos, com esses experts experientes. Eu só queria pontuar isso, dado que uma das duas falou sobre o formato, né? Exatamente, eu acho tudo isso bem interessante e bem propício até para o momento, né? Que agora os encontros presenciais estão cada vez mais difíceis, né? E então eu acho que é uma forma de democratizar a aprendizagem, o ensino, né? As pessoas podem acessar pelas redes sociais, pela internet. Agora, a Helena citou aí rapidamente a sua avó. Queria que você contasse um pouquinho, Thiago, sobre essa história da sua avó, que eu achei muito inspiradora. Então, eu vivi muitos anos com a minha avó, por questões de vida, né? Enfim, no início, né, da minha vida, dos 0 aos 3 anos, e depois dos 20 aos 25, antes de me mudar para São Paulo, e ficar 24, e ficar muitos anos lá, ficar 11, 12 anos em São Paulo. Mas uma relação, na verdade, não dos conselhos dela, era menos isso até, que tinha, mas é mais de ver, né, a reinvenção pessoal que ela teve ao longo da vida, né, depois que, né, se aposentou, foi liderar rodas de conversa que ela adorava, rodas de leitura, depois escrever livro, e enfim, um monte de coisa que ela foi se reinventando ali pessoalmente até os 87, 88. Pelo que eu entendi, a plataforma tem os cursos que tem... cada pessoa, por exemplo, a Helena, ela é uma professora do curso ou ela é uma mentora? Tem alguma diferença? No caso, são duas formas diferentes que o 50 Mais pode oferecer seu conhecimento, né? Porque para dar aula, nem todo mundo se sente confortável com preparar o material, estar ali com um monte de gente, né? Ter aquela pressão da aula. É uma aula, né, no final do dia, né, nisso. Por mais que seja num formato mais de troca, mais informal nesse sentido, é uma aula. A mentoria, você não precisa preparar nada antes, né? A mentoria é muito você tem o seu conhecimento, você descreve esse seu conhecimento, a pessoa lê, né, esse conhecimento na plataforma, entende, por exemplo, que... por exemplo, na plataforma tem um ACO da Coca-Cola. Você falou, ok, eu estou aqui na minha vida de trabalhando em empresas de bens de consumo, cheio de dúvidas na minha carreira, olha que legal, tem uma pessoa que foi longe na Coca-Cola. Ou tem uma pessoa, a própria Helena, né, que sabe muito, a pessoa tem mais de 50 anos e que é uma mentora, né, que especializada no assunto de 50 mais, ou assunto de gerar renda nesse... Então, isso está descrito lá. E aí a única coisa que você precisa na verdade, o aluno mentorado, ele descreve um briefing, né, um pouco de um contexto, né, num formulário, né, para antes do encontro, a Helena, por exemplo, já saber, né, um pouco do contexto, mas tudo se dá numa troca, né, a mentoria se dá numa troca de experiência ali. Então, o mentorado vai explicar os desafios dele, o mentor vai trocar e vai passar a experiência dele, e no final eles vão concluir juntos ali se esse encontro precisa continuar. Já resolveu minha vida? Não. Já me abriu os caminhos? Será que a gente não continua? Faz um próximo daqui a X semanas? Então, um pouco nessa linha. A Helena tem os dois na plataforma, mas você pode oferecer o conhecimento da maneira que quiser. E eu acho, Maria Eugênia, importante pontuar uma coisa também, que o Thiago falou, com relação a dar aula, né? Fazer essas aulas online, né? Porque tem muitas pessoas muitos 50 mais, falam assim, mas eu não dou aula, tem muito conhecimento, né? Mas eu não estou acostumada a dar aula, era mais online. Então, uma coisa bacana que eu acho são essas aulas teste, não é, Thiago? Num ambiente controlado, vamos dizer assim, né? E eu participo de muitas dessas aulas teste, né? Tem todo o apoio da Aeolix para construir isso, para ajudar a pessoa, né? Porque nem todo mundo se sente à vontade da primeira vez, né? De dar uma online, enfim, de montar alguma coisa, o próprio uso da plataforma, não é? Então, assim, esse preparo eu acho muito interessante, e essa aula teste também eu acho bacana,
porque é um primeiro ambiente controlado, que a pessoa chega, fala, calibra um pouquinho, tem sempre um retorno para essa pessoa dinâmica. Thiago pode falar mais do que eu sobre isso. Sim, assim, para que a pessoa passe a se sentir à vontade para dar aula online. Então, assim, na verdade, o que eu observo, o que eu converso com as pessoas é que depois que tem aquela aula teste, a pessoa perde a vergonha, né? Porque descobre que não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, né? E eu acho que esse formato de aula ao vivo, de bate-papo, de conversar, tem a cara dos 50 mais. Não, acho que nisso, acho um bom ponto da aula teste, mas a ideia, Maria Eugênia, é que a gente possa, com o tempo, fornecer, né, capacitações para o 50 mais poder se tornar um professor e se tornar um mentor. Então, na linha do professor, né, a gente já faz algumas coisas, né? A gente já tem um template padrão para ajudar, e a gente ajuda um pouco na apresentação, a gente dá explicações e dá todo o suporte com tecnologia para a aula. A gente faz essa aula teste, avalia ela para isso. A gente cria uma série de artes para divulgação, ensina ele a divulgar também para ele se lançar, né? A gente organiza algumas coisas, por exemplo, para vários experts, aula de LinkedIn para aprender a usar, coisas que vão servir para essa nova fase da carreira. E o melhor é que a gente está saindo agora, né, do forno, que é uma trilha de capacitação de professores, né, que já está pronta, são 8 módulos aí, que aí quem entra na plataforma vai poder ter acesso a isso. Então, a gente está só agora na formatação, mas já tá pronto isso. Então, se alguém tem interesse em virar expert, né, vai poder se capacitar ali e ter esse mínimo de aprendizado, por exemplo, explicando metodologias ativas de ensino, um pouco de andragogia, porque você está ensinando para adultos, né? É bem interessante tudo isso, porque a gente ouve falar, às vezes, de oportunidades em que a pessoa tem que se virar, né? A pessoa tem que se virar e vocês dão toda a capacitação, toda a assessoria, vamos dizer assim, para as pessoas colaborarem com o conhecimento dela, mas amparados, né? Porque tudo isso, para muita gente, essa forma de ensino é nova. Agora, falando na forma... Né? Isso, agora uma pergunta aí, não sei qual dos dois que responderia. Na questão da receptividade das pessoas do aprendizado, né? Porque, como vocês falaram, quem vai ensinar, os mentores, tem todo um acompanhamento. E como vocês estão sentindo as pessoas que estão fazendo o curso? Qual o feedback que eles estão dando? Como que é a aprendizagem online para as pessoas que estão começando agora? Não, acho que a gente tenta sempre, né? Sempre, várias vezes, entrevistar os alunos depois da aula e tem um formulário de avaliação, né? Primeiro, acho que as aulas são bem avaliadas, né? Bastante bem avaliadas, mas por quê, né? Acho que principal 3 coisas. Primeiro, o formato da aula em grupo, em pequenos grupos. Então, o que a gente escuta é que você não tem espaço para participar em lugar nenhum, né? E aqui você tem realmente uma participação na aula. Então, acho que isso é muito importante, esse é um primeiro ponto. Depois, a experiência prática de quem está ensinando, né? Que não é uma experiência teórica, então muita gente sai da faculdade. Por exemplo, eu estou falando sair da faculdade porque a pessoa pode ter 25, mas pode ter saído da faculdade e ter quantos anos forem. Mas só teve aula com quem fez a carreira acadêmica. A pessoa se formou na faculdade, ficou lá, fez mestrado, doutorado e está lá ensinando como é que funciona uma empresa, como é que funciona o marketing, sendo que ele só leu um livro, basicamente, e fez pesquisa. Eu não tenho nada contra isso, mas você precisa de um complemento prático de quem está ali, né? De quem está vivendo também. E eu acho que eles veem nisso, né? Eu acho que esses 2 pontos são os principais. E, no final, também não é caro, né? Tem um preço acessível. Porque dificilmente o expert está vivendo da IOLEX, porque nem é tanto esse objetivo, né? É um complemento de carreira, de marca pessoal. A pessoa tem uma consultoria e dá aula, a pessoa está no trabalho e dá aula, dá uma mentoria e tem alguma outra coisa, ou está aposentado e consegue dar essa aula. Então, por ser um complemento de renda, também não é que ele seja caro, então é barato comparado ao mercado. Então, acho que são essas 3 coisas que são valorizadas, né? E aí, a pessoa mais sênior valoriza ainda o fato de que a outra pessoa entende o momento dela, né? Entende porque está naquele mesmo momento. Eu diria que são essas 4 coisas. Eu quero complementar com uma coisa que eu acho muito interessante, que as pessoas me dão retorno depois, que fizeram, né? Os 50 mais que fizeram cursos, que é um espaço de fala. Porque é ao vivo,
e realmente são turmas pequenas. Então, assim, e eu, particularmente, eu puxo muito as pessoas para falar, né? Se tem alguém lá no canto do vídeo que não está falando muito, eu vou lá e puxo, que era como eu faço no presencial. Então, assim, as pessoas me dão muito esse retorno de que, nossa, eu falei, você me perguntou, né, Tiago? Você deu exemplo, você pediu. Para mim, Maria Eugênia, uma aula boa é quando um aluno responde a pergunta do outro. Porque você sentiu que você trouxe as pessoas e elas estão integradas. Então, acho que o grande retorno que eu sinto das pessoas é isso. Poxa vida, é prático, né? Porque você sai de lá com bagagem, você sai da aula com bagagem. Eu pude falar, eu pude me expressar, né? E teve uma troca. E, claro, quando a gente está falando especialmente de pessoas de mais de 50 que estão assistindo às aulas, um expert também de mais de 50, tem sim aquela questão da identificação, tá? Porque a gente aprende sempre, né? Estou sempre aprendendo, aprendo com as pessoas mais novas, sim, muito. Mas você não tenha dúvida de que, assim, essa vivência, né? Você já sentiu na pele, ou está sentindo na pele, que eu estou sentindo também. E isso faz muita diferença, né? Então, essa interação, essa possibilidade de falar, de interagir, isso é um dos melhores retornos que eu tenho recebido. Mas me ocorreu de falar com a Helena, eu não sei se ela gostaria de falar um pouco mais sobre os cursos que ela dá lá, o que você gostaria de falar sobre o que está em andamento ou o que vai ainda acontecer? Gostaria muito. Olha, o curso, que é o meu carro-chefe lá, por conta das demandas, né, Tiago? Por conta das demandas, é o Mapas Mentais. Mapas mentais, mapa mental é uma técnica que existe há muitos anos, em que você usa visualização para fazer planejamento de carreira, para ter filho, né? Modificações que você precisa fazer na sua casa, para o seu negócio. Ou seja, é uma forma visual de você conseguir fazer um planejamento mais intuitivo. E isso aprimora a nossa criatividade e você tem como concatenar as suas ideias. Em vez de fazer aquela famosa lista, você faz literalmente um mapa. Isso a gente faz com papel e lápis colorido. Pode fazer o ensino também, pode fazer pelo computador. Então, essa aula de mapas mentais, que para mim foi uma ideia que surgiu, porque eu comecei a dar outros cursos na Iolex, e nesses cursos eu uso o mapa mental. Aí as pessoas começaram a me falar, ensina isso aí. E aí pronto, né? As aulas começaram com pessoas de todas as idades. Tá? Agora, tem um curso que para mim fala muito ao meu coração, que é o Geração de Renda depois da aposentadoria, depois dos 50 anos, né? Que esse é um curso também lá na Iolex que dá bastante gente, porque as pessoas estão interessadas em complementar a renda, né? A minha proposta nessas aulas são 2 horas de aula, é ensinar as pessoas não quem quer viver de um negócio, mas quem, primeiro, tem mais de 50 e quer continuar a contribuir, quer criar alguma coisa para contribuir com a sociedade, e o segundo é quem quer uma complementação de renda mesmo, né? Porque a gente disse que o brasileiro está vivendo mais, mas eu sempre brinco que a longevidade custa caro, né? A longevidade não custa barato. Então, assim, eu recebo pessoas que querem, através de uma realização pessoal, criar um negócio ou querem complementar a renda. Então, esse curso de geração de renda é muito interessante, porque tem pessoas que querem passar da mentoria por causa da sua experiência pessoal, trabalhar com coaching, querem começar a dar aula. Então, assim, é um público de mais de 50 muito interessante, inclusive essa troca, né? Isso é com base num curso que eu dou de preparo para aposentadoria na Universidade de Petrobras há muitos e muitos anos, né? Então, tem toda essa questão. E o terceiro, que eu quero ressaltar aqui, é a importância de formar, o terceiro curso, de formar uma rede de relacionamentos estratégica. Não sair só conhecendo pessoas online ou presencialmente, mas como é que você faz um passo a passo, isso é baseado na minha experiência pessoal, muito forte, um passo a passo para que você fique mais visível, vamos dizer assim, com redes de relacionamento mais fortes. Aí tem o pessoal que assiste a aula porque quer se recolocar no mercado, mas tem muita gente também que faz isso justamente porque passou dos 50 e quer começar uma nova atividade. Então, esse também é um curso que eu gosto muito de dar. Bastante interessante mesmo. Bom, então, por hora, eu vou agradecer a vocês pela participação aqui, por passar esse conteúdo para a gente. Parabéns ao Tiago e todos aí da Iolex, a Helena, pelo trabalho que ela faz lá e toda a trajetória de vida que pode inspirar muitas pessoas.
Então, parabéns a vocês, agradeço. Convido as pessoas que estão assistindo aqui a conhecerem a plataforma. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui do YouTube. Desculpa, agradecer muito a oportunidade, porque acho muito bacana quando a gente fala de reinvenção pessoal, de oportunidades para quem tem mais de 50 anos, porque nós estamos mudando a forma como a sociedade nos vê. Nossa geração tem esse papel de mudar a forma como a sociedade vê quem tem mais de 50, mais de 60. Então, eu te agradeço muito essa oportunidade e agradeço muito o seu trabalho, viu? Muito obrigada, eu que Eu agradeço. também. Agradeço o espaço, né, e a parceria, né, que a gente está começando aí juntos. E parabenizo o trabalho que está sendo feito também, né? Acho que a gente foi atrás de portais e comunicadores que falem com o público e que façam isso de uma maneira legal, assim, façam isso de uma maneira inovadora também. Obrigado. Isso aí, inovador, é isso mesmo. Então tá. Tchau, então, gente. Muito obrigada, viu? Tchau, um beijo. E você que ficou com a gente, acompanhou esse bate-papo, eu agradeço. Peço que você, se gostou, inscreva-se aqui no nosso canal. A gente sempre vai procurar trazer conteúdos relevantes aqui para o envelhecimento ativo, com qualidade de vida. Obrigada a todos. Tchau, tchau.